Você já perdeu um profissional-chave e só percebeu o impacto depois que ele saiu? A operação travou, decisões começaram a atrasar, clientes sentiram. E, de repente, aquilo que parecia ser apenas mais um desligamento virou uma questão estratégica. A verdade é que muitas empresas ainda tratam retenção de forma inadequada, quando, na prática, estão deixando escapar talentos que contribuem para a sustentação real do negócio. E pior, repetindo erros evitáveis, erros silenciosos que custam caro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre retenção de talentos críticos, com um foco muito direto. Quais são os erros que não podem ser cometidos e o que fazer na prática para evitar perder essas pessoas? Vamos falar de 3 perfis que tiram o sono das lideranças: talentos difíceis de contratar, profissionais com elevado conhecimento técnico, o qual não está devidamente disseminado e documentado, e daqueles com alto potencial que simplesmente não deveriam sair. Se você quer refletir sobre como proteger esses talentos antes que seja tarde, fica com a gente até o final, porque vamos falar sobre caminhos bem objetivos que podem ser aplicados pelas organizações. E para esse papo de DHO, estou com Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom, Silvana Loureiro, diretora da Unidade Campinas, e Juliana Braz, coordenadora de informações estratégicas. Vamos direto ao ponto. Juliana, qual é o erro mais comum que você observa nas empresas quando o assunto é retenção de talentos críticos? Aline, o erro mais comum é simples e também muito grave. As empresas só percebem que o talento era crítico quando o mesmo já saiu. Isso acontece porque não existe um mapeamento estruturado desses profissionais. A organização não distingue claramente quem é importante e quem é crítico para a continuidade e para o desempenho do negócio. Muitas vezes, o critério acaba sendo subjetivo, baseado em percepção ou proximidade, e não no impacto real, que será ocasionado pela eventual saída do profissional. E aí entra um ponto muito importante. Talento crítico não é necessariamente o mais visível. Pode ser um especialista que domina processos-chave, alguém que tem relacionamento estratégico com clientes, ou ainda um profissional que viabiliza a integração entre as áreas. Quando esse profissional sai, o impacto não é imediato ou só na entrega. Ele afeta a gestão do conhecimento, a tomada de decisões e até pode afetar o clima da equipe. A grande questão é que, sem um mapeamento prévio, a empresa atua de forma reativa e a retenção reativa quase nunca dá certo. Perfeito, Ju. Ou seja, não é sobre segurar todo mundo, é sobre saber exatamente quem deve ser cuidado para ampliar as chances de ser preservado, certo? Exatamente. A retenção sem priorização vira desperdício de energia. Agora, Silvana, quando falamos de talentos que são de difícil reposição, o que normalmente as empresas fazem de errado? Olha, existe um conjunto de erros estruturais que as empresas repetem nesse tipo de situação e que geralmente impactam diretamente na atração e na retenção desses profissionais. O primeiro deles é não compreender corretamente o mercado de talentos para aquela posição. Muitas organizações definem requisitos irreais ou requisitos desalinhados. Querem um perfil extremamente específico, com múltiplas competências, mas não ajustam o pacote de remuneração à criticidade desse cargo. Isso gera um desalinhamento entre a oferta e a demanda, ou seja, o processo já nasce com baixa atratividade. O segundo erro é um processo seletivo pouco objetivo e pouco eficiente. Em momentos que o mercado está aquecido, os talentos críticos participam de vários processos ao mesmo tempo. E as empresas, com processos longos, com excesso de etapas ou com falta de clareza, acabam perdendo seus candidatos, aqueles melhores principalmente, ao longo do caminho. Além disso, muitas vezes não existe uma avaliação técnica e comportamental estruturada.
o que gera insegurança tanto para a empresa quanto para o candidato, e não previne a ocorrência da frase contratado pelas habilidades técnicas e demitido por comportamento. Isso ocorre porque, muitas vezes, a empresa não tem modelos de competências comportamentais para gestores e para não gestores. Também não inclui entrevistas de eventos comportamentais como parte de seus processos seletivos, para ampliar as chances de aderência cultural dos candidatos. Um terceiro erro, e esse muito crítico também, é uma clara proposta de valor para o candidato. As empresas falam muito sobre requisitos, mas pouco sobre o que oferecem, ou seja, qual é o contexto organizacional em que a posição irá operar, quais são os desafios reais dela, qual é o impacto dela esperado e quais são as efetivas oportunidades de desenvolvimento. Para talentos mais qualificados, isso pesa tanto quanto o pacote de remuneração. E, finalmente, um erro que impacta diretamente na retenção, que é a desconexão entre o que foi vendido no processo seletivo e a realidade, uma vez que foi concluída a contratação. Quando a expectativa gerada não se confirma, o profissional que já estava sendo disputado pelo mercado rapidamente se desengaja e dá início ao seu movimento de saída. Então, no fim, não é só uma questão de recrutamento, e sim uma questão de coerência entre as etapas de atração, seleção e experiência real, quanto já na organização também. Muito interessante isso, Sil. Então, muitas vezes a empresa acha que o problema está na escassez do mercado, mas na prática o problema está no próprio modelo de contratação, certo? Certo. É exatamente isso. O mercado pode ser restrito, mas processos feitos inadequadamente, pouco estruturados, aumentam bastante as dificuldades para a reposição com boa qualidade. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o conhecimento não documentado. Luiz, vamos falar de um aspecto crítico. Profissionais que detêm conhecimentos tácitos e, portanto, não disseminados e documentados. Onde as empresas mais erram aqui? Vamos lá. Elas erram, na minha opinião, em assumir que os conhecimentos estão na organização, quando, na verdade, eles estão na cabeça de algumas pessoas. Muitas empresas não têm processos estruturados de gestão do conhecimento, tema que já foi tratado no episódio 12 dos nossos podcasts. E o título é exatamente esse. Voltando à sua resposta, isso significa que práticas e aprendizados estão concentrados em determinados profissionais, portanto, não estão sistematizados. Quando um deles sai, a empresa perde não só as habilidades para a execução dos trabalhos que aquela pessoa que saiu fazia, mas também a inteligência por trás desses trabalhos, ou seja, o porquê fazê-los de uma determinada forma. Portanto, o erro não é só não documentar, é não criar mecanismos para a transformação continuada de conhecimentos tácitos, que estão na cabeça de poucos, em conhecimentos explícitos que vão ser sistematizados e disseminados. E isso inclui, primeiro, na minha visão, um registro estruturado dos conhecimentos e práticas inerentes aos processos que foram mapeados como críticos. A atuação em dupla é muito frequente, ou em shadowing, quer dizer, eu tenho a pessoa que sabe e tem um sombra dele que está ali aprendendo e tal, para segurar, para começar a disseminar esse conhecimento. A disseminação da cultura do compartilhamento dos conhecimentos e práticas. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente por aí que ainda pensa que informação é poder. Então, ela guarda só para ela não dissemina, e para que ela se sinta quase como insubstituível. Sem isso, a empresa fica dependente. E dependência é um risco estratégico.
Ou seja, não é só reter, é tratar de reduzir o risco mesmo que a pessoa saia? Exatamente. Retenção e gestão de risco precisam, na minha percepção, andar juntas. Perfeito, Luiz. Juliana, olhando para dados e percepção, o que faz talentos com elevado potencial saírem, mesmo quando são reconhecidos e bem avaliados? Aline, a principal razão não costuma ser a remuneração, e sim a falta de perspectivas. Talentos com elevado potencial querem aprendizado, protagonismo e crescimento na empresa ou fora dela. Quando eles não enxergam isso de forma clara, eles começam a olhar para fora. Outra questão importante é a percepção de justiça. Se esses profissionais percebem incoerência entre desempenho e reconhecimento, a vontade de sair aumenta muito. Um outro fator silencioso é a qualidade da relação com a liderança direta. Muitas saídas acontecem não pela empresa, mas pela experiência com o gestor. Por isso, retenção está diretamente correlacionada com a qualidade da liderança imediata. Então, não adianta identificar um alto potencial. Se a experiência da pessoa no dia a dia não estiver sustentada pela qualidade das relações, tanto com seu superior imediato, quanto com seus pares na equipe, certo? Exatamente. Identificar os talentos, mas não desenvolvê-los. Fatalmente irá gerar frustrações e mais cedo ou mais tarde a sua perda. Ok. Bom, agora para fechar de uma forma bem prática, quais são os principais erros que uma empresa não pode cometer quando falamos sobre reter talentos críticos? Eu peço para todos vocês citarem em uma frase, dizendo o que cada um de vocês diria nessa situação. Eu diria, não mapear quais são os talentos e quais deles são os críticos. Tratar a questão da retenção apenas com remuneração é um erro muito grave. Eu, Juliana, não oferecer perspectivas claras de desenvolvimento. Eu gostaria de reiterar 2 pontos. Não estruturar a gestão do conhecimento, como a gente já citou anteriormente, principalmente o Luiz falou sobre isso, e atuar apenas de forma reativa. O tema da retenção precisa ser tratado com uma visão estratégica. Ele não pode ser retratado de forma emergencial. Isso é importante, Sil, pois a retenção não começa quando o profissional pede a demissão. Ela começa bem antes, quando a empresa define como evitar que esse pedido de demissão ocorra. Agora vamos para um caminho prático. Se uma empresa quiser começar agora um trabalho para ampliar as chances de reter os seus talentos críticos, Luiz, quais seriam os passos? Eu diria que o primeiro passo não é definir ações de retenção. Volto um pouco para trás, é estruturar um diagnóstico consistente sobre a criticidade de seus talentos. E aqui existe um erro comum. As empresas tentam agir antes de entender a questão em profundidade. Esse diagnóstico precisa considerar, no mínimo, 3 variáveis. A primeira delas é o impacto no negócio. O quanto aquele profissional influencia diretamente os resultados, a continuidade operacional ou a tomada de decisões críticas. A segunda variável é a dificuldade na substituição. O quão fácil ou difícil será repor esse talento, considerando o tempo requerido, a curva de aprendizagem do novo ocupante e a sua disponibilidade no mercado, que a Silvana abordou já um pouco atrás nesse episódio. A terceira variável é o risco da saída. Qual é o nível de engajamento do profissional, o seu momento de carreira, o grau de exposição dele ao mercado e o histórico de movimentações da empresa. Quando você combina e analisa essas 3 variáveis, você deixa de ter uma visão genérica e passa a ter um mapa real do risco organizacional envolvendo a retenção de pessoas.
E aí, a partir disso, o segundo passo é sair de uma lógica padronizada e definir estratégias segmentadas de retenção. Porque talentos críticos não têm as mesmas razões ou sentimentos. Aquilo que retém um especialista não são as mesmas razões que retém um alto potencial ou uma liderança-chave. O terceiro passo, que é muitas vezes negligenciado, é a governança de RH aplicável ao tema retenção. A retenção não pode ficar restrita à área de RH. Na realidade, eu entendo que ela é uma responsabilidade compartilhada com a liderança. Ou seja, o tema retenção precisa estar na agenda das lideranças. Ele precisa ser monitorado periodicamente. Ele precisa contar com indicadores-chave de turnover e com uma clara definição de responsabilidade sobre a gestão desses talentos. Sem isso, a empresa pode até criar iniciativas, muitas vezes bastante pertinentes, mas elas não irão se sustentar, porque quem está no dia a dia com os profissionais, com os talentos da empresa, são as próprias lideranças. Então, resumindo, retenção eficaz, no meu ponto de vista, começa com diagnóstico estruturado, passa por segmentação estratégica, para só depois se traduzir em ações. E qualquer caminho diferente disso, Aline, tende a ser pontual e pouco efetivo. Ou seja, antes de tentar reter, a empresa precisa entender exatamente quem, por quê e com qual nível de risco, certo, Luiz? Isso, Aline. Senão ela, como a Juliana usou uma frase na fala dela, senão ela investe energia onde não precisa e deixa vulnerabilidades onde não podem existir vulnerabilidades. Perfeito, Luiz. Bom, agradeço muito a presença de vocês. E se esse episódio fez você refletir sobre pessoas que hoje são críticas para a sua organização, talvez seja o momento de agir, antes que seja tarde. Obrigada por estar conosco em mais esse Papo de DHO. E lembrem-se, quando um talento crítico sai, a questão não é só perder alguém, é perder capacidade, conhecimento e continuidade. Até breve.